Fala aí, time! Tudo bem com vocês? Eu sou o Denis, já pode ficar sua pipoca refrigerante que está começando mais um Time do Cinema. Boas, time! Tudo bem? E eu sou o William, e sejam bem-vindos! Sim, sejam bem-vindos aí para mais um episódio do Time do Cinema. Nós vamos falar hoje sobre o segundo episódio de Invasão Secreta que lançou agora na última quarta-feira e... Bum, Explosão de mentes, né? explosão de mente. Mas bom, vamos lá, vamos devagarzinho, vamos seguindo aí o roteiro, a pauta e tal. O desencadear do episódio. Exatamente, bora lá então. Bom, só puxando o gancho aí do finalzinho do último episódio, a gente tinha ficado na dúvida e pensando, e aí, a Maria Hill que morreu, era a Maria Hill de verdade? Ela era uma Skrull? Ela morreu de verdade? E aí a gente continua com 3 dúvidas. As dúvidas que a gente tava pensando em matar agora com o segundo episódio só serviu pra falar assim, eu acho que eu não sei ainda o que aconteceu. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessas 3 dúvidas aí. A primeira dúvida, se a Maria Hill morreu de verdade. Bom, a gente já tem esse plot aí no Capitão América Soldado Invernal, onde o Nick Fury finge a sua morte. Sim. E a gente fica o filme inteiro sofrendo as consequências da morte dele, o roteiro andando em torno disso, até que a gente descobre no final do filme que ele tá vivo e tal, e que ele tava exilado para resolver as paranoias dele lá e tal. Será que estão repetindo esse plot agora? A gente já tem esse episódio como base, né? Então eu acho que seria muita falta de credibilidade da nossa parte com relação a Marvel em não acreditar ou não pensar que eles seriam capazes disso, né? Porque realmente eu acho que levando em consideração, né, que toda essa paranoia do Nick Fury com relação a todo mundo é ou não Skrull e tudo mais, eu acho que faria sentido ele querer tirar alguém de cena para que consiga resolver isso escondido, né? Eu acho que faz sentido. A outra dúvida que a gente tinha ela é um Skrull mesmo? E assim, ela ainda pode ser um Skrull porque mostrou ali o corpo e tal, mas tipo... Não mostrou morrendo. Não mostrou, tipo, a gente não sabe se morreu exatamente. Pode ser que no final das contas mostre uma cena um pouco depois, assim, ela ficando verdinha lá e tal. E era a Maria Hill Skrull e tal. Inclusive, quando a gente lembra lá do filme do Homem-Aranha Longe de Casa... Nesse filme a gente vê que o Nick Fury e a Maria Hill eram Skrulls. Os dois estavam substituídos por Skrulls. Um o Talos e outro uma Skrull. E que agora a gente não sabe quem morreu de verdade. Se era essa Skrull Maria Hill ou se é a Maria Hill mesmo. Ou se que ela tá viva. Ou era a Maria Hill e ela não morreu e ela tá viva mesmo. E qual que era o terceiro? Era isso, né? Se a Maria Hill morreu, se a Maria Hill que morreu era a Skrull e se ela tá viva. Ah, sim, isso. Bom, são esses 3 pontos. Esses são os pontos. A dúvida era essa e as dúvidas continuam. A dúvida segue e eu acredito que essa dúvida vai ficar até o final da temporada, que a gente já teve aí 1/3 da temporada passando, né? O próximo episódio, o terceiro episódio, já é a mid-season, né? A metade da temporada. Sim. E a gente vai ficar com essas dúvidas e que condiz com essa série de... Acho que faz sentido, né? Eles criarem todo esse universo e tudo mais. Sim, condiz com uma série de investigação, né? Sim. E bom, o episódio começa com aquela visita ao passado, mostrando lá em 95 o Fury, quando ele descobre os Skrulls lá no filme da Capitã Marvel e tal. E as promessas que ele faz para os Skrulls, né? Dos Skrulls ficarem na Terra e que ele vai ajudar os Skrulls e... Inclusive é onde apresenta o Garrick, né? Isso, exatamente. A gente vê Garrick, o Garrick lá e tal. E também tem uma pontinha aí que tá no final. A gente não... Sim, não. Eu fico ansioso, mano. E aí é quando mostra, né, o Fury fazendo a promessa de vou conseguir uma casa para todos vocês, confiem em mim, não quebrem a promessa de vocês, que eu não vou quebrar a minha promessa. E aí ele vai criando esse laço, né, com os Skrulls. Então a gente consegue ver que ele tá dando uma oportunidade, uma moradia para esses Skrulls viverem aqui na Terra e aí provisoriamente, para enquanto eles buscam uma nova residência para eles, né?
E muito tempo passou depois disso. Muitos Vingadores aconteceram. Isso, e aí, tipo, dá pra perceber que o Nick Fury realmente perde um pouco o foco dessa promessa dele e tal, e se a pessoa é um pouco impaciente e tal, tipo, pô, quem não espera 20, 30 anos pra resolver uma coisa, né? Porque é de 95 pra 23... Eu vou resolver. Meu chefe mandou e-mail falando assim, William, resolva isso. Não, eu vou resolver, fica tranquilo. Prometo, daqui a 30 anos. E aí, William, resolveu? Pô, tá no meu to-do aqui, ó, calma aí. Daqui a pouco chega a aposentadoria e não deu tempo. Poxa, puta, é muito projeto encavalado, não consegui tocar isso, né? Sim. E, bom, Né, ele mostra, né? Ele volta pra cena da praça e mostra o Nick Fury sendo sequestrado, entre aspas, né? Jogado no camburão e sendo levado embora. Isso, e pô, cara, ali, tipo, assim, se você tinha alguma dúvida da virilidade do Nick Fury e tal, ali dá pra você perceber que, tipo, ele já não é mais aquele cara cansado e tal. Aí, inclusive, ele oferece uma resistência e tal contra um Skrull que tá levando ele, né? Que ele não sabia até aquele momento que era o Talos, né? E ele até oferece uma resistência, tenta segurar e tal, só que os Skrulls já tem uma força a mais que o humano, né? É sobrenatural os caras. É o natural, e daí já desemboca na cena lá do metrô e que, putz, aquela... No trem, né? Isso, no trem, na verdade. E que naquela cena ali a gente vê um bagulho incrível, né? Aquele diálogo dele com o Talos e tal, ele falando da infância dele, que ele andava de trem com a mãe dele. Fazia os jogos, as brincadeiras. Isso, em vagões específicos para negros e tal. Você, tipo... Na verdade, ele ficava no vagão de carga, né? Isso é um vagão específico para negros. Tipo, os negros não se misturavam, eles tinham que levar a própria comida deles porque eles não podiam acessar o restaurante e tal. O vagão restaurante. E você percebe assim o porquê também da luta do Nick Fury com tudo isso, né? Tipo, sempre em foco, isso é legal demais, cara. Ele sempre buscando a luta mesmo, né? Tipo, Isso. E ele fala o jogo que ele fazia com a mãe dele de contar uma coisa que não sabe e tal, e com isso ele acaba descobrindo o verdadeiro plano dos Skrulls e descobre que os Skrulls que vieram pra Terra não foi só aquele grupinho que ele conhecia, que tinha... Mais de 1 milhão, né? Mais de 1 milhão, né? Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão de Skrulls espalhados pela Terra, e a gente percebe um certo pânico ali do Nick e tipo, ele meio que rompe os laços com Talos ali. Ele já não... então, porque aí a gente percebe o quanto que ele se assustou com aquele momento, porque aí ele percebe que, pô, então o que antes podiam ser 400 Skrulls, na verdade pode ser 1 milhão de Skrulls, e a pessoa com quem eu tô conversando pode não ser quem eu acho que seja, pode ser um Skrull. E aí, quem me garante que no mundo inteiro, nas principais organizações e nos governos, não estejam dominados pelos Skrulls? Não tem como eles sabem, não tem como saber. Sim, e a gente vai ver isso no futuro desse mesmo episódio. Cara, é um episódio que desenvolve demais alguns personagens e dá uma boa encaminhada na trama e no roteiro e tal. Muito, muito bom mesmo. E aí, seguindo, né, com a cena do trem, a gente tem o Rhodes sendo convocado, né, os Estados Unidos sendo convocado pelas Nações Unidas para explicar o acontecimento lá na praça, na Rússia. Porque todo mundo julga, né? Porque eles encontraram imagens, teoricamente, né? Do Nick, da Maria Hill. E aí eles falam assim, pô, o que os seus agentes estão fazendo aqui na Rússia? Vocês estão envolvidos. Vocês estão envolvidos e tudo mais. E aí o Rhodes fala assim, não, peraí. Vocês acham que vocês estão falando com quem? Mano, ele fala, não, eu sou os Estados Unidos. Eu achei muito, muito louco, assim, de chegar e colocar na mesa, assim, e falar assim, olha, a gente é a nação que tem a maior força armada. Vocês acham que vocês são quem? Eu tô aqui de cortesia. E olha, porque eles queriam que o presidente dos Estados Unidos estivesse lá e foi o Rhodes, né? O presidente não vai vir, eu vim aqui porque eu sou um cara legal, eu convenci os caras de vir porque eu achei que era importante, porque, pô, vocês estão falando puta papagaiada. E se vocês querem que eu acredite em 2 imagens que a Rússia mandou
do Nick e da Maria Hill, pô, vocês estão de sacanagem comigo, né? Eu posso pegar pra averiguar e tal. Meu, ele basicamente chega e na frente da ONU coloca em cima da mesa E fala assim, pô, não, mano, não é assim que funciona. A banda não toca assim. E isso já emenda com ele sendo abordado pelo Nick Fury, né? Mostrando... Por ligação, né? O Nick Fury liga pra ele e... Fala, bonito terno, hein? E tal, e todo mundo procurando o Nick Fury e não encontra ele, né? Eles se encontram pra conversar lá No restaurante. No restaurante. E nesse momento lá na conversa do restaurante, o Rhodes chega e bota o Nick Fury em xeque e inclusive demite o Nick Fury ali, né? E tem aquela frase que o Nick Fury solta, né? Que, bom, traz ela pra nós. Que ele fala, né? Até mesmo quando eu estou fora, eu estou dentro, né? Então, tipo, o Nick Fury é um cara que não tem como tirar ele. Porque ele é a SHIELD, né? Ele é toda a organização de inteligência dos Estados Unidos. Então, a gente viu, né, no crescimento do MCU que, né, como a gente comentou no episódio anterior, que era tudo segregado, mas que no final tudo juntava nele. E continua sendo hoje ainda, né? Então, tudo pode estar segregado, ele pode estar fora dessa situação toda, mas ele ainda está dentro. Então, não tem como tirar o cara que é a coisa, né? E ele desbanca aquela nossa teoria lá do primeiro episódio de, pô, e aí, o Nick, ele tá abalado mesmo, ele até comentei que ele deveria ter ficado abalado com... Tá mais fraco, tá mais velho. Está 5 anos fora da jogada com o Blip e tal, e a gente vê que não tem nada a ver isso aí, ele continua sendo o Nick Fury, né? E aí ele desarma o cara que tentou pegar ele, quebra o dedo do cara e tal. E detalhe, o cara é um Skrull, porque ele conversa com o Rhodes, ele fala, você sabe que seus agentes são... Não sabe. Não tem como saber. Tá, não dá pra saber. E bom, a gente tem depois de sair o Rhodes que demitiu o Nick Fury ali e tal, mas tem um ponto desse diálogo aí que eu quero puxar pra vocês, onde a gente vê claramente assim, uma inversão de papel nos poderes, né, onde a gente sempre tinha nos Vingadores o Nick Fury acima e tal, e muitas vezes até comandando o Rhodes, e agora a gente vê o Nick Fury suplicando por ajuda para o Rhodes, e com essa súplica que o Nick Fury faz e o Rhodes ele chega, ele se recusa a ajudar essa súplica, e tem 2 pontos. Ou o Rhodes ele é um patriota muito preocupado com os Estados Unidos e não quer colocar tudo em xeque com o Nick Fury, envolvendo o Nick Fury, deixando o Nick Fury tomar a frente disso, ou o Rhodes é um Skrull e quer tirar o seu pior rival da jogada, que é tirar o Nick Fury da jogada. Ou pode também ser que ele gostou do poder e não quer ver o Nick Fury voltando e tomando o lugar dele. Bom, pode ser essas 3 possibilidades aí. Talvez não... Eu acho que essa é a menos provável. Eu pensei aqui agora, mas talvez não seja a mais razoável. Até porque não condiz tanto com a personalidade que o Rhodes, né, demonstra, assim, se o Rhodes é o Rhodes mesmo, um humano. Não condiz com a realidade dele, que ele sempre estava lá, envolvido, engajado com a causa, ajudando o Tony. Então, mas não condiz com a realidade o Rhodes virar e falar assim, ó, tchau Nick Fury, porque é o Nick Fury. Bom, eles tentam prender o Nick Fury, e o Nick Fury chega e quebra o braço do cara ali, toma a arma do cara e tal, e mostrando que o Nick Fury tá em forma, e isso foi bem, bem bacana mesmo. Sim. E a gente tem também aquela parte assim, tem aquele lance que agora com a quebra de laços do Nick Fury com os Estados Unidos? Não, com o Talos, né? Que a gente tinha comentado no primeiro episódio, tinha a teoria de talvez ter uma virada de casaca e talvez o Talos ir pro outro lado. A gente tá vendo isso possivelmente, e também fortalece o outro ponto da Gaia estar agindo em nosso favor, né? A gente vê ela invadindo lá um computador na base dos Skrulls, e até a gente vê uma referência e tal, mostrando lá o Groot, e tem outras referências assim que eu não peguei e tal, e que com certeza tá rolando pela internet, mas mostra várias referências no computador ali, mas uma que fica clara é o Groot. Será que o Groot era um Skrull?
Isso não sei, mas é o que é menos provável, né? Porque ele tem poder, né? Tem poder. Né? Tipo, uma coisa é falar, o Peter Quill é o Skrull. Pô, beleza, condiz e tal. Mas não condiz também porque o Peter Quill, ele é filho do Ego e tal. Tipo, ele é um semideus. Semideus, né? Um semi-anjo, alguma coisa assim. Uma entidade celestial, né? E a gente vê essa virada de casaca da Gaia, inclusive ela ligando pra passar informações e tal, né? E tem a cena mais badass da série que a gente vê e que tipo, explode a cabeça, que é aquela reunião de Skrulls lá, onde a gente percebe que diversas fontes de diversos poder, líderes, né? Isso, acho que o presidente dos Estados Unidos estava lá. Acho que não é o presidente aquele de gravata vermelha. Agora não me recordo se era o presidente. Bom, vários líderes mundial, o primeiro-ministro, o cara da ONU e tal, e que estão fazendo uma reunião mostrando que todos eles são Skrulls, então são pontos estratégicos que eles estão no comando, né? Isso, na liderança mundial. E a gente vê o Gravik chegando lá e da mesma forma que o Rhodes colocou o batom na mesa assim, ele colocou o batom na mesa e eu acho que era o presidente dos Estados Unidos mesmo, cara. Isso aí, ele se autoproclama o líder mundial. Dos Skrulls. Líder dos Skrulls e tem o líder mundial, porque ele tá à frente das maiores potências. E ele chega e uma única pessoa se vai contra ele e tal, e que eu pensei, puta, já era, ela tá morta e tal. E não, ele simplesmente deixa ela embora, né? Então, não sei por quanto tempo, né? É. Porque não mostra, ele mostrou ela saindo, ela faz a ligação pro Talos. O Talos fala que ele quer se encontrar com o Gravik, provavelmente para uma possível virada de casaca. Então, a gente pode ter uma dupla virada de casaca. O Talos indo pro lado do Gravik, porque ficou puto com o Nick, e a Gaia vendo essa situação, e aí pode ser que ela converse com o Talos, e aí os dois retornem pro lado do Nick, ou somente ela volte. E aí... que a Gaia tá mudando de lado, tá claro, isso é óbvio, então que ela não condiz com nada que tá acontecendo. Inclusive, um Skrull que foi capturado pelos humanos estava sendo interrogado, inclusive... Que cena de interrogatório legal demais quando a Sônia chega lá e entra e ela mostra um líder falando pros caras que estavam interrogando o cara, sai daí, deixa ela. E ela chega cortando. Eu não lembro de ter visto na Marvel uma cena tão pesada assim de amputação de ela parte chega e corta o dedo do cara. Sim. Aí falou, agora que eu confirmei que você é um Skrull, a gente pode começar a brincadeira de verdade, né? Isso, e ela interroga e ela sai com algumas informações ali e tal, e mostra depois também o Gravik recuperando esse Skrull e mandando matar, e mostrando que a Gaia claramente não tá feliz com isso, né? Sim. E aí é quando ela pega e invade depois, né, o laboratório, e aí ela vê toda a parte do Groot e tudo mais. Isso. E aí tem a parte final, né, que a gente remete lá a cena do Nick Fury, lá do Soldado Invernal, que ele fala, que ele menciona a esposa dele, mas até então a gente não tinha nenhuma certeza se aquilo realmente era uma verdade ou não, né? Que tava rolando um duplo diálogo ali, né? Tipo, ele tava mostrando coisas pro Capitão América e ele falava coisas que ele sabia que tava sendo ouvido, né? Enquanto ele falava, minha esposa me pôs pra fora e tal. E aí ele tava mostrando que a S.H.I.E.L.D. tinha sido comprometida. Então, tava falando e a gente entrou por um ouvido, saiu pelo outro, porque era um momento que ele estava sendo analisado, sendo ouvido, então ele pode ter falado por falar. Sim, e só abrindo um parênteses, eu voltei pra ver essa cena de novo e, cara, que cena louca, tipo, essa morte do Nick Fury ali e a perseguição do Capitão América no final, Buck, seguindo o Buck e tal. Meu, é absurdo. Capitão América Soldado Invernal é muito bom. E aí mostra o Nick entrando numa casa. Onde tinha uma Skrull cozinhando. Verdade. Mostra primeiro uma Skrull cozinhando. E aí mostra o Nick entrando numa casa, com uma música rolando e tal. E aí a gente consegue perceber que ele tá tranquilo. Ele entra ali, entra calmo, e faz até tipo uma respiração, tipo, tô em casa, sabe? E aí ele entra na cozinha, o que antes era uma Skrull é uma humana. E aí ele vai lá, ela fala assim, não tá esquecendo nada? E aí ele volta e coloca a aliança no dedo.
E aí a gente fala assim, caraca, será que ele é casado? Não, ali é a esposa dele, ele é casado, é a casa dele, a esposa dele. Não, absurdo. E a dúvida que fica é, ele sabe que ele é casado com uma Skrull? Então, tipo, se a gente levar em consideração que desde 95 o Nick Fury já tem contato com os Skrulls, e aparentemente era um contato bem frequente, eu acho que pode ser que seja uma Skrull. Entretanto, com a conversa que teve no trem, pode ser que ele não saiba que a esposa dele foi capturada e o que está no lugar é uma Skrull se passando da esposa dele. Bom, não dá pra saber, é aquela série que a gente vai ficar na dúvida até o final aí do que vai rolar. E não duvido nada que no final das contas eles deixem coisas abertas pra interpretação, que com certeza vão ficar, porque 6 episódios é muito curto. E olha, então tal que assim, a gente já tava acabando aqui, a gente esqueceu de falar que a Gaia viu os estudos, os testes científicos lá e tal, que eles estão trabalhando para fazer os Super Skrulls, né? Ela vai entrar no laboratório e ela vê acontecendo os testes e tal. Então assim, tá vindo Super Skrull, tá vindo Skrull com poder. Para quem não sabe o que é um Super Skrull, é assim, os Skrulls ele tem a capacidade de copiar e se transformar em qualquer humano e tal, mas por exemplo, se um Skrull normal se transforma no Hulk, por exemplo, ele não consegue se transformar em Hulk, ele não tem os poderes do Hulk, ele não tem os poderes do Thor, diferente do Super Skrull, que o Super Skrull ele consegue copiar inclusive o poder do herói que ele copiar. Isso até agora não foi mostrado no MCU, no cinema e tal, mas foi mostrado nos quadrinhos. Então a gente sabe que tá por vir aí o Super Skrull e tal, e acredito que até o finalzinho dessa série aparece. Aí vai ser absurdo, né? Porque... não sei o que pode acontecer. É bom esperar para ver, né? Bom, é isso aí. Tem mais alguma coisa para comentar desse episódio? Então são 2 dúvidas agora que a gente tem. Maria Hill tá morta ou tá viva? E a esposa do Nick é Skrull ou não? Bom, vou deixar anotadinha essas dúvidas aqui pra gente ir trazendo ela pra vocês aí no próximo episódio. Legal. Né? Boa. Bom, é isso aí, pessoal. Bom, não esquece de seguir a gente, se inscrever no canal, segue a gente nas nossas redes sociais, segue o time do cinema e compartilha esse vídeo aí pra dar aquela força pra gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.